Outubro de 2002. Na próxima vez que Hermione chegou à cabana, Draco parecia visivelmente irritado e carregando um gramofone. Ela o olhou com atenção. Acho que estou perdendo alguma coisa. Fique tranquila, Granger, se eu pudesse encontrar uma solução melhor eu a teria feito. Ele conjurou uma mesa e colocou o gramofone sobre ela. Ele sacudiu a varinha e a música começou a tocar. Isso é. Hermione engasgou fracamente e olhou para ele incrédula. Você quer que a gente dance? Ele se virou para olhar para ela. Você se move como um pinguim quando duela. Hermione sentiu suas bochechas ficarem quentes. Eu certamente não, ela retrucou. Passei muito mais tempo observando você duelar do que você, e acredite em mim, você faz. Seu lábio se curvou ironicamente. Você é lento e desajeitado, e a única razão pela qual não bato mais em você é porque não estou mirando intencionalmente. Hermione reprimiu uma réplica. Então você acha que a solução é valsar? Ela disse rigidamente. Eu faço. Tia Bela foi uma das dançarinas mais excepcionais que já tive a infelicidade de ser parceira. Ela duelou com igual fluidez. Eu sei que você pode dançar. Só precisamos transferir o movimento para o duelo. Hermione pensou sobre isso por um momento, e então acenou com a cabeça enquanto colocava sua bolsa de lado. Tudo bem. Draco caminhou em sua direção com a expressão de alguém que preferia levar um soco no rosto do que fazer o que estava prestes a fazer. Ele ergueu a mão esquerda para ela segurar. Então ele apertou a mandíbula rigidamente e deslizou a mão direita sob o braço dela, colocando-a abaixo de sua omoplata, antes de puxá-la para mais perto, até que houvesse apenas alguns centímetros entre eles. Hermione sentia que mal respirava. Ela olhou para o rosto dele enquanto pousava a mão esquerda no braço dele perto do ombro. Eles ficaram em posição sem se mover, apenas olhando um para o outro. Ela podia ver a tensão em sua mandíbula e a linha dura de sua boca quando ele quase, mas não totalmente, zombou dela. Ela também podia ver seus olhos, e quando os encontrou com os seus, ela pôde ver suas íris desabrocharem até que ele ergueu abruptamente o queixo e olhou para o outro lado da sala. Ela sentiu os dedos dele recuarem contra suas costas antes que ele os acalmasse. Então, sua voz estava dura enquanto ele olhava para longe. A dança que melhor representa a velocidade e a fluidez que quero que desenvolvam é a valsa vienense. É um passo extremamente fácil de aprender se a mulher for responsiva e capaz de seguir o exemplo de outra pessoa. Dado que nenhuma dessas coisas são qualidades que alguém aplicaria a você, eu me resignei a pensar que vai levar uma quantidade considerável de tempo antes que você administre isso com uma aparência de graça. Ele deu a ela um sorriso condescendente. Hermione sentiu sua indignação e determinação começarem a crescer em seu peito, e ela enrijeceu um pouco antes que lhe ocorresse. Draco claramente não queria segurá-la em seus braços. Ele estava tentando provocá-la a se esforçar muito e terminar suas aulas de dança o mais rápido possível. Ela deu a ele um leve sorriso. Vou fazer o meu melhor, disse ela e arrastou os pés ligeiramente e quase pisou na ponta dos pés. Então, por favor, não pise em mim, ele zombou dela. Eu preferiria não ir a um curandeiro porque sua falta de jeito acaba fraturando um osso. Eu vou curar para você, disse ela com doçura fingida. Ele zombou dela novamente e repentinamente começou a se mover. Hermione tentou seguir, mas seus joelhos colidiram. Ela gritou e ele praguejou. Algum aviso antes de você começar a se mover, ela disse em uma voz tensa enquanto seu joelho direito latejava. Tente seguir minha liderança, ele retrucou. Isso é para duelar. Ninguém vai lhe dar algum aviso antes de amaldiçoar você. Você precisa ter o instinto de apenas se mover. A mandíbula de Hermione apertou e ela bufou. Multar. Vamos começar de novo. Hermione não precisava fingir ser desajeitada ao dançar com Draco. A velocidade com que ele esperava que ela valsasse era quase vertiginosa. Ele não foi paciente. Seu lábio se curvou condescendentemente. O livro que li dizia que eu deveria estar alerta.
É mais fácil me acostumar com o passo e a fluidez se meus pés já estiverem na posição certa. Vou voltar para os treinadores novamente quando você achar que tenho uma aparência de graça, ela disse, erguendo o queixo. Você precisa de sapatos melhores. Essas coisas trouxas que você veste são inúteis, ele disse com um sorriso de escárnio. Hermione corou. A maior parte de suas roupas veio de latas de doações trouxas. Sapatos bons em seu tamanho eram difíceis de encontrar. Ela estava mantendo seu par atual com reparos. Draco Richwanker. Malfoy provavelmente nem sabia quanto custava um par de botas de couro de dragão. Eles funcionam, ela disse em uma voz firme. Isso é tudo que me importa. Ela levantou. Se você não se importa, se começar mais devagar e depois aumentar a velocidade, acho que poderei seguir melhor, disse ela. Draco revirou os olhos. Tudo bem. Ele nem mesmo olhou para ela quando estendeu as mãos, e ela entrou nelas e se posicionou. Ela estava pronta quando ele avançou sem aviso. Ela puxou o pé direito para trás e deu um passo curto e rápido enquanto se permitia ser girada em um pé. E ele então deu um longo passo para trás, e ela o seguiu com o pé esquerdo. Foi como ele havia dito, uma etapa extremamente fácil tecnicamente. A dificuldade era a velocidade e confiar na liderança de Draco, obrigando-se a relaxar o suficiente para segui-lo instintivamente, em vez de reativamente. Segui-lo não era difícil em teoria, ele claramente foi ensinado a dançar. Ele tinha uma excelente postura e porte e movia-se com a fluidez de um gato. Infelizmente, ele também era um idiota que estava intencionalmente tentando tornar a dança com ele o mais desagradável possível, enquanto ela tentava se adaptar a uma nova etapa que os envolvia girando como um casal em círculos no sentido horário e se movendo no sentido anti-horário pela sala. Ele pisou na ponta dos pés 8 vezes em 20 minutos, e Hermione pensou que várias das vezes foram intencionais. Pelo amor de Deus, Draco! Hermione o chutou fortemente na canela depois que ele esmagou seu pé direito de forma particularmente dolorosa. Vamos gastar consideravelmente menos tempo dançando juntos se você apenas me der a chance de me acostumar com o passo. Vai demorar mais se você quebrar meus dedos. Existe alguma coisa que você sabe fazer além de reclamar? Ele disse com um sorriso de escárnio quando ela se abaixou para olhar o apêndice ferido. Eu não sei. Existe? Ela disse friamente, levantando-se e endireitando os ombros. Ela encontrou seus olhos enquanto erguia os braços em posição de valsa antes que ele pudesse. Sua expressão vacilou e ele hesitou momentaneamente. Ela sorriu zombeteiramente para ele, e sua expressão tornou-se brevemente assassina quando ele a puxou para seus braços e contra seu peito. Ela olhou para ele. A menos que haja algum motivo pelo qual você não pode, talvez pudéssemos tentar a valsa vienense normalmente, disse ela em um tom uniforme, mas ligeiramente penetrante. Afinal, isso foi ideia sua. Quanto mais cedo eu dominar a fluidez, mais cedo poderemos voltar a enfeitiçar uns aos outros. Uma consumação devotamente desejada, ele disse com uma expressão fria. Ele se moveu mais devagar. Hermione não era realmente uma dançarina terrível, apenas extremamente fora de prática, e nos braços de alguém que distraía fisicamente e pessoalmente rancoroso. Depois de 1 hora, ela foi capaz de segui-lo a toda velocidade sem que nenhum deles se machucasse. Finalmente ele parou. Bom o bastante. Comece a pensar em como usar a fluidez durante o duelo, disse ele, tirando o cabelo do rosto e esfregando a testa. Direito. Vou apenas dançar pelas salas de prática. Tenho certeza que ninguém vai notar isso, Hermione disse amargamente entre as respirações ofegantes. Ela estava suando, e podia sentir sua camisa agarrada às costas entre os ombros. Fios de seu cabelo estavam grudados em seu pescoço. Malfoy parecia legal como um pepino. Ele provavelmente tinha feitiços reguladores de temperatura em todas as suas roupas. Embora ele ainda parecesse estar suando um pouco, era por isso que estava funcionando. Tê-lo sabendo de seu motivo não negava a conexão genuína que de alguma forma eles haviam forjado. Por isso era tão horrível. Era real, mas ela o estava armando. Ela saiu do barraco e aparatou em uma livraria para encontrar um livro que explicava como fazer valsa vienense. Na semana seguinte, Draco estava igualmente mal-humorado,
mas teve a cortesia de usar sapatos diferentes. Quando Hermione chegou, ela se sentou na frente dele e começou a transfigurar seus tênis de forrageamento em um par de saltos baixos. Planejando usar saltos altos durante o duelo também? Ele perguntou, levantando uma sobrancelha enquanto a olhava fixamente. Hermione puxou sua camisa para fazê-la parar de grudar em seu torso e lançou um feitiço refrescante antes de conjurar um copo e um pouco de água. É a sua vida, ele disse friamente. Então puxou um pergaminho. O Lorde das Trevas está ficando frustrado com todos os resgates. Ele tem Sussex trabalhando em algo para evitá-lo. Não tenho muito acesso a esse edifício, mas a Ordem deve começar a se preparar para a eventualidade de não ser capaz de salvar pessoas por muito mais tempo. Hermione engoliu em seco. Eu não sabia que Dolohov era tão talentoso, ela finalmente disse. Ele não é, Draco disse, conjurando seu próprio copo d'água. Agora que a maior parte da Europa está sob controle, o Lorde das Trevas é capaz de reunir um grande número de cientistas ambiciosos com poucas linhas éticas. Você sabe que Sussex está se expandindo além do desenvolvimento de maldições. É notável o avanço mágico-científico que pode ser alcançado quando os cientistas podem fazer o que quiserem com seus objetos de teste. Hermione sentiu como se algo dentro dela tivesse entrado em colapso e deixado um vazio. Entendo. Suponho que isso não seja surpreendente. Coisas semelhantes aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial trouxa. Draco acenou com a cabeça e parecia cansado. Mais do que cansado, era como se sua alma brilhasse através dos olhos prateados e ele estivesse quase transparente por dentro. Como você sabe sobre a Segunda Guerra Mundial? Seus olhos brilhavam duros como diamantes. Como mencionei anteriormente, eu posso ler. Por que eu não estudaria? Obviamente é o manual do qual o Lorde das Trevas está se inspirando. A propaganda corre paralela. As mesmas táticas. Ele aprendeu com os erros de Hitler. Ele não está desperdiçando recursos com a Rússia e está tomando cuidado para evitar provocar Macusa por tanto tempo quanto possível. Embora, eu não sei o que eles pretendem fazer se ele tentar derrubar o Estatuto de Sigilo. Hermione acenou com a cabeça. Tentamos pedir ajuda, mas aparentemente o genocídio não é razão suficiente para intervir. Outros países precisam resolver seus próprios problemas, você sabe. Macusa não é os aurores do mundo. Eles nem mesmo levarão nossos refugiados, não sem pelo menos alguns anos para examiná-los. Até as crianças. Aparentemente há muito risco de trazer o extremismo da Europa para o solo deles, e não temos nenhum registro legal para a maioria dos mais jovens. Sua voz sumiu. Ela olhou para ele seriamente. Você acha que podemos vencer, Draco? Ela queria ouvir a resposta dele mais do que de qualquer outra pessoa. Ron, Harry, Fred, até Kingsley ou Moody. Todos eles mentiriam, ou escolheriam ter uma visão otimista das coisas. Mas Draco Malfoy não mentiria sobre isso. Por alguma razão, ela tinha certeza disso. Ele diria a ela o que realmente pensava que era possível. Ele suspirou e se encostou na parede. Importa o que eu penso? Vivo entre idealistas, mas só vejo cada vez mais corpos. Quero ouvir de alguém que realmente sabe como é lá fora e não acredita que o otimismo, de alguma forma, aumenta as chances. Você está bem ciente de que eu acho que sua ordem é bastante idiota. Sua expressão era amarga. Embora eu tenha notado que Shacklebolt e Moody fazem a escolha estratégica ocasional quando podem se safar, ele deu a Hermione um olhar penetrante, que ela devolveu sem piscar. Eu não vejo como você vai ganhar com a política contínua contra o uso das artes das trevas. Então, novamente, Potter é um idiota que ainda está vivo. Ele tem o talento menos natural para a sobrevivência que eu já vi. Poder também, se ele estivesse realmente disposto a usá-lo. Se tudo se resumir a um duelo entre o Lorde das Trevas e Potter, eu daria à Ordem uma chance em 4, com base na sorte continuamente improvável de Potter. Mas se a guerra é mais do que isso, ele esfregou a testa, as chances são consideravelmente maiores, para dizer o mínimo. Por que nos ajudar então? Ele ergueu uma sobrancelha e sua expressão tornou-se reservada e zombeteira. Você não acha que vale a pena? Oh, sim, sua rosa em um cemitério. Ela desviou o olhar, bufando levemente, e endireitou as roupas.
Pegue essas runas para mim? Seus olhos brilharam por um momento, e então ele balançou a cabeça. Por que então? Ela perguntou enquanto o estudava. Ele olhou para ela e sua expressão cintilou. Ele parecia amargo, ferido. Seus olhos ficaram calculistas por vários segundos enquanto a olhava. Então sua expressão se fechou novamente. Não importa. Hermione começou a abrir a boca. Ela queria discutir, apontar que isso importava, que se ele parasse de ser enigmático, ela não seria forçada a manipulá-lo. Mas ela não podia dizer isso, e ele já sabia. Qualquer que fosse seu motivo, ele não confiava na ordem para não usá-la contra ele. Ambos sabiam que a ordem o faria. Suponho que não. Ela suspirou e então se sentou para transfigurar seus sapatos. Ela se preparou para sair, mas olhou para Draco quando estava na porta. Ele estava encostado na parede. Seus olhos dispararam para longe dela quando ela se virou. Não morra, Draco. Ele a encarou por um momento antes de sorrir. Só porque você perguntou, Granger. Seu tom gotejava com sarcasmo. Ele ainda estava encostado na parede quando ela fechou a porta atrás dela. Suas terças-feiras passaram a ser compostas por uma estranha combinação de dança e duelo. Draco a treinou com determinação até que ela pudesse se esquivar com fluidez e se mover do jeito que ele queria. Ele estava certo. Dançar e duelar envolviam um tipo similar de habilidade reativa, e Hermione o pegou rapidamente. Ela ficou um pouco nervosa quando percebeu que seus movimentos e técnicas estavam de fato tornando-se uma reminiscência de Bellatrix. Ela quase pensaria que estava ficando decente, mas Malfoy nunca usou a mão esquerda. Ela se perguntou como ele duelava quando estava realmente tentando. Ele chegou com ferimentos perceptíveis às vezes, mas friamente se recusou a deixá-la curá-lo. A quantidade de tempo que eles passaram juntos foi ficando cada vez mais longa. A prática de duelo desenvolveu intervalos a cada meia hora para esfriar e reidratar. Hermione tentou falar com ele, mas ele a ignorou principalmente. E quando ele respondeu suas perguntas, ele pareceu mentir. Ocasionalmente, Hermione era chamada abruptamente após uma escaramuça, mas os comensais da morte não eram propensos a ataques de manhã cedo. A tensão da guerra parecia infinitamente esgotada, como se o frágil equilíbrio fosse se romper a qualquer momento. A tensão entre Hermione e Draco parecia semelhante. Em dezembro, ela sentiu como se o próprio ar entre eles vibrasse quando estavam juntos. Nervoso, ressentido, desesperado. Havia uma vantagem se desenvolvendo para ele, como se ele estivesse se desgastando ligeiramente com o estresse. Ela não tinha certeza se era simplesmente o estresse da guerra ou se ela estava contribuindo para isso. Ele chegou um dia pálido, com sangue escorrendo de sua mão esquerda. Ele quase arrancou a cabeça dela com uma mordida na última vez que ela tentou curá-lo. Então Hermione tentou ignorar. Quando não conseguiu parar de sangrar depois de meia hora, ela finalmente girou em torno dele enquanto se esquivava de um feitiço e lançava um feitiço de diagnóstico sobre ele. Ela olhou para ele por menos de um segundo. Seu idiota! Ela foi forçada a recuar no chão e se atirar em uma cambalhota para evitar a rápida e raivosa sucessão de atordoantes que ele mandou atrás dela. Você não pode ignorar mordidas de vampiro. Ela atirou meia dúzia de azarações tropeçantes aos pés dele, e enquanto ele os evitava, ela sacudiu a varinha e conseguiu acertá-lo na testa com um atordoador. Ele caiu e ela olhou espantada, meio que esperando que ele se sentasse de repente. Ela ficou chocada por ter realmente conseguido acertá-lo. Então ocorreu a ela que o sucesso provavelmente tinha mais a ver com a perda de sangue dele do que com seus talentos de duelo. Ela rapidamente lançou outro diagnóstico sobre ele. Ele havia perdido uma quantidade preocupante de sangue. Ele havia sido mordido em algum lugar no braço. Tinha sangramento interno e um ferimento aberto na lateral do corpo. Ela conjurou uma cama e o levitou sobre ela. Ela só hesitou por um momento antes de se sentar na beirada ao lado dele. Mesmo inconsciente, Draco parecia tenso. Ela estendeu a mão timidamente e tocou sua bochecha. Então ela roçou a ponta do dedo entre os olhos dele, tentando banir o estresse de sua expressão. Ela lançou um feitiço para desabotoar suas vestes e camisa, e então, com um feitiço de levitação parcial praticado, ela o puxou para que ele ficasse encostado nela,
e empurrou todas as roupas para baixo de seus ombros e braços. A cabeça dele caiu contra o ombro dela, e ela não pôde deixar de notar a cicatriz das runas. Tinham cicatrizes prateadas nos ombros. Ela passou os dedos levemente sobre eles e sentiu a magia, frio e implacável, esculpido em seu ser. A magia estremeceu levemente sob seu toque. Sua pele estava preocupantemente fria. Ela o colocou de volta na cama e o examinou. Ele foi mordido no bíceps, 2 furos profundos que foram facilmente curados. O problema mais sério era seu torso, que estava manchado com hematomas profundos que Hermione suspeitava que fossem de um feitiço. Expulso de perto, possivelmente de uma escaramuça com a ordem que ocorrera na noite anterior. Ele tinha um corte em seu lado que parecia ter vários dias, mas começou a sangrar novamente devido à mordida do vampiro. Ela convocou sua bolsa e tirou seu kit. Ela derramou várias poções em sua garganta e, em seguida, começou a reparar o ferimento em seu lado. Ele era um idiota, e ela sentiu frio de preocupação ao perceber que ele não estava cuidando de seus ferimentos. No passado, ele estava em excelentes condições físicas quando ela o curou. Ele tinha inúmeras cicatrizes em seus braços e torso que não existiam antes. Ela poderia dizer, ao estudá-los, que ele simplesmente os ignorou e os deixou para curar por conta própria, ao invés de ir a um curandeiro. Talvez ele tenha despedido seu curandeiro anterior depois que eles não ofereceram alívio para as runas. Mesmo que a magia fosse obscura, nenhum curandeiro qualificado poderia ser tão ignorante a ponto de fingir que não havia opções, a menos que tivesse sido deliberadamente negligente. Ele disse que tinha um novo curandeiro. Sempre que ela se ofereceu para curá-lo, ele insistiu que tinha alguém para cuidar disso. Ele estava sendo intencionalmente descuidado. Talvez ele estivesse fazendo isso para se punir, se ela o estava fazendo vacilar em sua expiação, ou o que quer que fosse. Hermione mordeu o lábio. Talvez ele estivesse negligenciando intencionalmente seu bem-estar físico para se concentrar, ou possivelmente ele estava tentando testar seus limites. Ela tentou não pensar nessa possibilidade. Ela puxou uma pasta para hematomas e espalhou-a por seu torso, e, em seguida, murmurou feitiços sobre todas as cicatrizes para ajudá-las a se curar e desaparecer um pouco. Ela lançou outro diagnóstico e o estudou cuidadosamente para se certificar de que não havia negligenciado nenhum ferimento. Assim que teve certeza de que não havia mais nada para cuidar, ela pegou a mão dele, entrelaçou os dedos com os dele e pressionou as costas da mão contra sua bochecha. Esperando que sua pele lentamente começasse a esquentar enquanto a poção de reposição de sangue fazia efeito, ela tirou o cabelo do rosto dele e olhou para ele, traçando ao longo de suas feições com os olhos e observando a cor voltar lentamente. Quando ele estava inegavelmente aquecido, ela retirou as mãos, lançou feitiços de limpeza em suas roupas e o vestiu novamente. Suas vestes tinham uma mancha de magia negra, como se tivesse sido tecida no tecido. Ela hesitou se deveria ficar onde estava ou atravessar a sala antes de irritá-lo. Ela mal terminou de falar o feitiço quando ele se levantou, agarrou-a pelo pescoço e a jogou no colchão antes que ela pudesse gritar de surpresa. A mão dele ficou em seu pescoço, e ela podia sentir vários de seus grampos de cabelo cravando-se em seu crânio enquanto ele a prendia. Seus olhos estavam desorientados, mas sua expressão estava enfurecida. Seus rostos estavam separados por meros centímetros. Ela viu sua expressão ondular quando ele a reconheceu e percebeu que estava prestes a estrangulá-la. Seu aperto imediatamente afrouxou. Que porra é essa, Granger? Ele olhou ao redor e pareceu mais confuso ao perceber que estavam juntos na cama. Ela olhou para ele, seu coração batendo forte. Nem tinha ocorrido a ela que ele poderia atacá-la assim. Você foi ferido. Ele puxou a mão de seu pescoço e sua expressão ficou furiosa. Eu quase matei você. Você se intrometendo, ela o interrompeu. É possível que você esteja de alguma forma inconsciente, apesar do fato de que eu te disse especificamente. Mas o veneno de vampiro é um anticoagulante. Você teve alguns pequenos danos internos na escaramuça da noite passada. Você estava sangrando até a morte por dentro e por fora. Eu teria cuidado disso no devido tempo, disse ele, mas seus olhos não encontraram os dela.
eles estavam mais baixos, em seu pescoço. Sua mão deslizou para a frente e ela sentiu seu polegar roçar em sua garganta. Ela estremeceu levemente e sentiu sua pele formigar quando os dedos dele correram ao longo de seu pescoço. Mesmo? Quem iria curar você? Porque devo dizer, com base em todas as novas cicatrizes espalhadas pelo seu corpo, acho que o novo curandeiro que você vive mencionando é uma fraude. Sua mão parou. Você tirou minhas roupas? Só a sua camisa. Não fique tão surpreso. Eu sou um curandeiro, Draco. Não é como se fosse a primeira vez que te vejo sem camisa. Seus olhos brilharam de raiva. Não me cure sem permissão. Sua voz era um rosnado baixo. Sua fúria era evidente, mas a intimidação foi arruinada pelo fato de que ele estava simultaneamente virando a cabeça dela suavemente, verificando se ele a machucou. Hermione sentiu o canto da boca se curvar levemente enquanto o observava. Ele estava inclinado sobre ela, seus dedos pressionando ao longo de sua mandíbula, enquanto continuava virando sua cabeça de um lado para o outro e passando os polegares levemente por sua pele. Seu coração estava batendo mais forte do que quando ele aprendeu abruptamente. Tente não morrer na minha presença e não vou sentir que preciso. Eu não quero que você me treine quando estiver ferido. Você já sabe disso. A mão dela subiu e se fechou ao redor de seu pulso para imobilizá-lo. Seus olhos se ergueram e encontraram os dela, e ela o estudou seriamente. Chame um curandeiro, Draco. Uma boa... Coloquei-os em retenção e ligue para eles quando estiver ferido. Por favor, chame um curandeiro. Ele apenas olhou para ela, e parecia que seu coração parou com a intensidade. Seu pulso latejava sob seus dedos, e ela observou enquanto suas pupilas se expandiam lentamente, engolindo a prata de suas íris. O calor de sua pele estava sangrando dentro dela, e ela podia sentir sua respiração contra seu rosto. Seu rosto se aproximou infinitesimalmente. Seu coração batia tão forte que ela se perguntou se ele podia ouvi-lo. Sua respiração ficou presa, e seus dedos se apertaram ao redor de seu pulso. Tudo estava quente e eles estavam tão perto. Ele estava tão perto. Ele abaixou a cabeça até que seus lábios quase se tocassem. Então ele riu. Ele puxou sua mão livre da dela e se sentou. Sua expressão era fria como gelo. E ele zombou dela. Você realmente achou que eu te beijaria? Hermione olhou para ele. Ele inclinou a cabeça para trás e riu amargamente. Sabe, me surpreende que alguém como você tenha conseguido ser amigo de Potter e Weasley por tanto tempo. Hermione se encolheu. Alguém como eu? Ele olhou para ela e ergueu uma sobrancelha. Sua expressão era impassível, mas ela podia ver o ressentimento em seus olhos. Alguém sem linhas que eles não vão cruzar. Com a retidão de Potter e Weasley, eu esperava que isso acabasse com você agora. Hermione olhou para ele e sua boca se contraiu. Ela apertou os lábios com força. Ele sorriu e inclinou a cabeça ligeiramente. O quê? Você achou que eu estava me referindo ao seu sangue? Ela baixou os olhos. Sim, ela iria com isso. Nada de bom viria de admitir que ele estava certo. Sua crueldade basicamente encerrou sua amizade com Harry e Ron. Ela se sentou e estendeu a mão para ajustar os alfinetes que prendiam suas tranças. Você foi a primeira pessoa que me chamou de sangue ruim. Draco balançou a cabeça em descrença. Certamente você pelo menos sabe que esta guerra não é sobre pureza de sangue. Eu sei que não é. Ela ergueu o queixo. Mas a maior parte do mundo bruxo não parece ter notado isso. Ele endireitou suas vestes e encolheu os ombros. Sua máscara foi colocada de volta no lugar. Sua expressão era indolente e aristocrática. Hermione o encarou, tentando absorver a profunda contradição que era Draco Malfoy. Assassino. Order Spy. Herdeiro de sangue puro. Hobbyist de filosofia e história trouxa. General comensal da morte. Quanto mais ela o conhecia, menos o entendia. Ele se encostou na cabeceira da cama e olhou para ela. A guerra requer extremos fáceis. Alteridade. Quando digo que meu nome é Malfoy, imediatamente me contextualizo na história. O nome Malfoy tem quase 1000 anos de história rastreável na Inglaterra.
As pessoas sabem quem são meus pais, meus avós e meus bisavós. Temos livros de história inteiros e corredores de retratos sencientes para carregar e manter o legado. Mas você, a história de sua família é tão turva quanto o leito de um riacho. Ninguém sabe quem são seus pais ou que tipo de doença genética você pode carregar ou qual pode ser ou não seu potencial mágico. Ele inclinou a cabeça para o lado e correu os olhos sobre ela da cabeça aos pés, como se estivesse avaliando um cavalo. É fácil suspeitar de pessoas sobre as quais você nada sabe. Quando algo é assustador, é fácil odiar. Nascidos trouxas com roupas estranhas, eletricidade e rumores sobre suas armas estranhas. Seus pais são a razão pela qual o mundo bruxo foi forçado a viver nas sombras do segredo por centenas de anos. No entanto, no momento em que um trouxa mostra um indício de habilidade mágica, devemos recebê-lo em nosso mundo para que ele possa violar nossas tradições e roubar nossos empregos. Hermione bufou e se virou para que eles ficassem mais próximos um do outro. Os olhos de Draco se arregalaram por um momento antes de sufocar sua surpresa. Hermione fechou o espaço entre eles e olhou para ele.